Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, Márcio aqui. Hoje vamos criar nosso primeiro microserviço com Spring Boot em 5 minutos. Se você chegou até aqui, provavelmente você já tem uma noção do que são microservices, do que são os microserviços, mas eu vou passar uma visão geral. Os microserviços são uma arquitetura de software, assim como outras arquiteturas como SOA, entre outras. A grande diferença dos microserviços é que eles são camadas independentes. Nessa arquitetura, a gente preza pela unicidade, pela granularidade, tá? Pequenos componentes. Nesse exemplo aqui em cima a gente pode ver muito claramente uma aplicação monolítica, uma aplicação onde geralmente a gente empacota um único recurso, como uma aplicação web, um WAR, um Web Archive, onde a gente tem uma UI, que é a camada de interface de usuário, que a gente tem a Business Logic, a camada de negócio, onde tudo acontece ali atrás, por trás dos panos, e a camada de acesso a dados. Geralmente a aplicação monolítica é um único pacote gerado e tem geralmente um ou poucos bancos de dados. Já numa aplicação com arquitetura de microserviços, a gente tem cada pequeno recurso da aplicação é um componente, é um microserviço. Se a gente fosse fazer uma comparação dando um exemplo bem prático, imagina que a gente tem uma aplicação monolítica que é um e-commerce, tá? Esse e-commerce ele tem a parte de vendas, a parte de processamento de pedidos, a parte de cadastro de usuários e tudo está dentro dessa aplicação. Se eu quero fazer um ajuste nessa aplicação, alterar apenas um usuário, eu tenho que reempacotar toda a aplicação, todos os serviços, todos os recursos da aplicação estão dentro de um único pacote que é o WAR. No caso de microserviços, a gente tem pequenos componentes, a gente poderia desmembrar, dividir essa aplicação, seja na parte de usuários, na parte de processamento de pedidos, na parte de geração de notas fiscais, pequenas partes desses sistemas poderiam ser um microserviço, tendo diversos bancos de dados e deixando mais diverso esse ecossistema da aplicação. A aplicação ganha com isso uma facilidade, o deploy se torna mais fácil, são vários pacotes, são vários recursos e velocidade de desenvolvimento e uma série de outros benefícios, assim como a escala, tá? Tá muito em questão nos dias de hoje, eu acho muito importante ter conhecimento dessa aplicação e mais do que nunca entender o conceito por trás, porque em alguns momentos a arquitetura monolítica vai atender mais, vai ser necessária, mas em outros momentos, principalmente na web, com grande demanda de acessos e escala rápida, os microserviços vão atender melhor, tá? Então vamos lá de uma forma bem objetiva, vamos direto ao ponto, tá? Fiz um pequeno overview aqui, agora a gente vai direto ao hands-on, a mão na massa, como é a ideia, a proposta desse vídeo. Vamos lá, aqui no Eclipse a primeira necessidade que a gente precisa para executar, para construir o nosso primeiro microservice com Spring é uma ferramenta para ajudar, que é o plugin do Spring, perdão, tá? A gente vem aqui, eu já tenho aqui instalado, mas vocês podem instalar. É só vir aqui no Equipe Marketplace e procurar o Spring Tool. Vamos lá. Aqui no meu caso já está instalado. A gente tem Spring Tools 4, que vai nos ajudar, dar facilidade para desenvolver as aplicações baseadas em Spring, tá? Eu já tenho elas, vocês precisam instalar, é um pré-requisito. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente dá um New Project, New Order, pode procurar aqui por Spring e vai escrever um Spring Starter Project, tá? Aqui a gente pode colocar o meu primeiro microserviço, tá? Esse é o nome da nossa aplicação. Aqui tem algumas características do Maven, mas eu não vou mexer nada, vou seguir, tá? E qual é a minha próxima dependência básica para criar um projeto com microserviço? A princípio nada, a única dependência ele já coloca quando a gente dá um New Starter Project, mas no nosso caso a gente vai querer fazer um endpoint, que vai ser uma API para ser chamado pela web. Então a gente vai precisar utilizar do recurso Spring Web, que a gente pode digitar aqui, encontrar aqui embaixo, como eu utilizo bastante, já está aqui em cima. E a gente pode dar um finish direto. Com isso, o plugin do Spring vai criar para a gente a estrutura do nosso projeto. A gente vê que ele está ainda trabalhando aqui, baixando as dependências, mas a gente já pode começar a brincar. Para mostrar para vocês aqui bem rapidamente, o próprio plugin do Spring já cria uma classe principal onde ela sobe dizendo que essa é uma aplicação Spring com microserviço, e aqui a gente já consegue ver nessa dashboard aqui do Spring Boot que ele já identifica como um microserviço. Por quê? Por causa dessa anotação aqui, Spring Boot Application, e por causa dessa classe que ele identifica como uma aplicação de microserviços.
Então vamos lá, vamos escrever nosso primeiro endpoint, nosso primeiro recurso. Eu posso vir aqui, new class, eu vou criar um simples endpoint. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de teste, vou chamar de mensagem resource, que geralmente é o nome que a gente costuma dar a classes de recursos, de API, né? Então vamos lá, Márcio, o que eu preciso fazer para a minha classe ela ser uma classe de recurso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente está construindo uma API REST, é chamar essa anotação do Spring, que é o REST Controller, dizer que essa classe vai ser uma controladora de REST, de serviços REST. Agora que a gente já definiu que essa classe vai ser uma classe controladora de serviços REST, de endpoint REST, a gente tem que dizer qual é a requisição inicial dessa classe. Geralmente a gente denomina para todo um contexto. Se fosse uma classe de usuário, de serviço de usuário, a gente colocaria usuário, por exemplo, aqui que seria usuário, ponto adicional, usuário barra editar. Então nesse caso aqui, como é um exemplo, eu vou colocar que o princípio do meu endpoint vai ser mensagem, tá? Ele vai concatenar, vai juntar essa URL e vai compor toda uma URL padrão. E o segundo passo, a gente vai criar o nosso primeiro simples endpoint, que a gente vai chamar de public, vai retornar uma string, eu vou chamar de mensagem simples. Vai ser o meu primeiro serviço, meu primeiro endpoint, tá? Ele está pedindo para eu colocar um retorno. E como é que eu faço para dizer que esse método ele vai ser um endpoint, ele vai ter uma URL disponível, exposta para esse serviço? Eu tenho uma série de anotações do Spring, mas eu vou colocar essa daqui como um get mapping. É um serviço, um endpoint que vai ser exposto através do get, tá? Então vamos lá, no caso aqui eu vou chamar, ele vai concatenar mensagem com simples. E esse vai ser toda a minha URL. Vai ser localhost 8080, mensagem simples, mensagem barra simples. E como é que eu continuo aqui? Eu vou retornar uma mensagem. Minha primeira aplicação com microserviços e Spring Boot. Tá aqui. Esse é o meu primeiro endpoint, meu primeiro microserviço, escrito de uma forma bem simples e básica com Spring Boot. Aqui o Spring Boot já está reconhecendo ele como um microserviço, um servidor Tomcat embarcado, tá? Um servidor mais compacto para receber e para gerenciar microserviços. Aqui basicamente a gente clica, dá um start e já pode colocar quantos microserviços a gente quiser associados a esse servidor, tá? Aqui a gente está subindo o servidor, ele já foi startado e a gente vai abrir o navegador, localhost 8080, lembrando que é um Tomcat e tem dentro embarcado para prover a sustentação desses microserviços. E lá na nossa classe a gente pode retornar e ver como é que a gente chega na nossa classe através dessa URL aqui, ó, dessa URL mensagem. Primeiramente a gente pode fazer um teste para ver se o servidor está no ar. Isso aqui é uma mensagem padrão, esse white label error page, tá? Para dizer que a aplicação está no ar, mas não tem um serviço para raiz, para o barra, tá? Então ele dá essa mensagem, mas ok. Então vamos lá, eu vou para mensagem barra simples, que é o nosso primeiro microserviço. Legal, tenho a minha primeira aplicação com microserviço de Spring Boot. Excelente, mas geralmente toda aplicação ela passa parâmetros. A gente vai fazer um outro exemplo bem simples aqui, tá? A gente vai, ao invés de simples, a gente vai escrever um outro recurso, um endpoint com parâmetro. A gente pode chamar ele de com parâmetro. Vou chamar aqui de mensagem com parâmetro, só para a gente ficar bem claro o entendimento. Aqui eu vou renomear o método, que ele diz que tem que renomear porque já tem um método com esse mesmo nome. Questão de Java básico. Pronto, agora eu já tenho mais um método criado, só que eu quero passar um parâmetro. E como eu faço isso? Tem uma convenção de passar parâmetro através de path variable, ou seja, variáveis do caminho, né? variáveis de URL. Vamos lá, eu vou chamar aqui de nome.
Aí como eu faço para receber, o próprio Spring injeta essa variável dentro, essa URL de caminho aqui, esse path variable, nessa variável aqui do método anotado com essa anotação, path variable, que vai ser nome, tá? E aqui eu vou fazer uma mensagem aqui, bem-vindo à minha aplicação de microserviços, e vou concatenar com o nome da pessoa que eu estou recebendo. Nome, aqui eu vou colocar em letra maiúscula, só para a gente ver que já está entrando aqui, tá? E está fazendo um pequeno tratamento. Muito simples no nosso microserviço. Aqui eu vou restartar, ele não tem um hot deploy, a gente precisa fazer esse procedimento, existem técnicas e bibliotecas para a gente fazer um hot deploy, mas basicamente é isso, tá? Aqui a gente testa do mesmo jeito, a gente tem o início da URL composta pelo nome da classe, mensagem, e agora a gente vai completar, concatenar essa URL para completar todo o caminho e passar o parâmetro, tá? Então vamos lá, a gente tem a nossa mensagem simples, só que agora a gente tem que está funcionando, a gente pode mostrar aqui um teste, mensagem simples está funcionando, agora a gente tem a mensagem com parâmetro e passando o nosso parâmetro, que pode ser Pedro. E tivemos um erro. Bom pra gente ver que as coisas acontecem em tempo real. Vamos lá, mensagem com parâmetro. Geralmente, quando a gente está desenvolvendo, a gente toma, ó, já peguei o erro lá, tá vendo? Eu coloquei a URL, mas não concatenei com a URL aqui, então com a URL da classe, tá? Então vamos lá, mensagem barra Pedro. E tá aqui, o nome já em caixa alta como a gente definiu. Então foi isso, galera. Nossos primeiros microserviços com Spring Boot, de uma forma bem simples. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, dá um like e ajuda. E se tiver alguma observação, a gente tem o nosso canal, tem o nosso artigo no Medium que a gente vai acabar de lançando esse vídeo. Se tiver alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão, é muito bem-vindo. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.